Olá, seguidores do Método Enfermeira! Hoje eu venho trazer um vídeo muito especial para vocês sobre os desafios da enfermagem. Dentre eles, eu quero focar em um principal que eu tenho certeza que você nem imagina qual é esse desafio. Então, se você quer saber mais, continue aqui no vídeo. E antes de começar, roda a vinheta. Hoje a gente vai falar então sobre quais são os desafios da enfermagem. Claro que nós temos muitos, né? Então vou citar alguns deles aqui, mas eu quero focar, como eu falei pra vocês, em um principal e que muitas vezes a gente não entende que isso é um desafio muito complexo e que muitas pessoas acabam fazendo. Bom, então dentre os nossos desafios, a gente tem a sobrecarga de trabalho, onde muitos hospitais aí acabam trabalhando com um número reduzido de funcionários, infelizmente essa é uma realidade, né? O Corém nos respalda, então o nosso conselho ele traz aí um número adequado que nós precisamos ter de profissionais para a quantidade de pacientes de acordo com a clínica dele, então de acordo com o grau de gravidade, a gente consegue estipular quantos funcionários a gente pode designar ali naquele contexto dos pacientes. Então, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, o Corém traz que seria um técnico para cada 2 pacientes. Porém, isso varia de quão crítico o nosso paciente está. Então, a gente não pode só sempre levar isso ao pé da letra, que é 2 para 1, né? Porque muitas vezes esse paciente vai demandar muito desse técnico de enfermagem, então isso também precisa ser levado em consideração. Hoje é uma realidade onde a gente vive com esse número, não é reduzido, mas na verdade é no limite, né? Então quando nós temos uma falta ou um atestado, sempre acaba desfalcando muito a equipe de enfermagem, né? E aí sobrecarrega quem tá ali no plantão. Então a gente sempre pede para as pessoas, quando a gente já sabe que trabalha nesse contexto, para as pessoas avisarem antes, né? Com a responsabilidade, né? Com as pessoas, com os pacientes principalmente. Então quem vai assistir esses pacientes? Então parte de nós tem que fazer esse aviso aí de que a gente não vai ir, de que a gente vai apresentar um atestado, ou se já começou o dia passando mal, e aí meu plantão é só da tarde, eu vou ver se melhora, mas às vezes você não vai melhorar, às vezes você vai avisar em cima da hora e não vai conseguir repor. Então já dá um aviso para a liderança de vocês, tá? Porque isso é muito importante para não deixar realmente os pacientes não desassistidos, porque eles não vão deixar de ficar assistidos, mas com uma qualidade melhor de atendimento. Outros desafios é a questão de insumos, né? Então a gente sabe também que alguns locais trabalham aí com alguns insumos, insumos que eu digo são materiais. Então, às vezes, os materiais são limitados, às vezes a gente não tem grande quantidade de materiais ali para trabalhar. Claro que às vezes a gente tem limitações, então, por exemplo, limitações de coberturas, né? Mas a gente tem outros métodos. E aí, claro, daquilo que é obrigatório, todas as instituições precisam ter. Mas, geralmente, instituições privadas, principalmente, elas conseguem oferecer aí alguns insumos melhores, né? Então, até para prevenção de lesão por pressão, por exemplo, são coisas que a gente vê que impactam diretamente na assistência ao paciente, mas claro que isso também está diretamente ligado aí a questões de custos, né? Além dos desafios também que a gente tem com a equipe, né? A gente trabalha com pessoas que são perfis diferentes do nosso, então eu não falo que são pessoas difíceis de lidar, porque na realidade são pessoas diferentes de nós, né? E quando as pessoas são diferentes de nós, a gente tem ali um grau de insegurança, de entender como que a pessoa vai reagir a cada situação, né? Às vezes não é do jeito que eu agiria, por exemplo, e aí eu acho errado, mas a gente precisa entender que cada pessoa tem um perfil e que todos os perfis se complementam, né? Então a gente precisa pegar aí a potencialidade de cada integrante da equipe para realmente desenvolver um trabalho excelente aí com os nossos pacientes dentro do setor onde a gente trabalha, né? Então, precisa se ter um jogo de cintura, né? Tanto a liderança, que está liderando essa equipe para conseguir fazer com que esse cenário seja possível, né? Prestando uma assistência de excelência, porque quando a gente não tem essa liderança, esse ponto principal, a equipe fica muito frágil realmente. Isso interfere muito no cuidado. Então, sempre quando eu tinha algum problema relacionado à equipe, isso me fazia muito mal.
E não é muito mal porque, não só por causa da situação da equipe, mas principalmente por saber que aquilo de alguma forma ia afetar o cuidado aos pacientes, né? Então isso nunca pode acontecer. Então os conflitos de equipe, eles precisam ser resolvidos para justamente não afetar a assistência ao nosso paciente. Então eu sempre me incomodava muito porque eu sempre queria correr atrás para resolver esses problemas, né, para que realmente não ficasse nenhuma pendência e isso não interferisse no meu plantão, né, porque praticamente eu sempre dei plantão de 12 horas, nunca dei plantão de 6 horas, então você imagina você passar o dia inteiro com uma equipe que tá com algum conflito, que não se dá bem, é muito desagradável você trabalhar num ambiente assim, né? E pra mim isso nunca foi viável, porque eu sempre soube que ia interferir. Se houvesse alguma coisa pendente, eu sabia que isso ia interferir no cuidado dos nossos pacientes, tá? Então ter essa observação também com a equipe, né? Porque às vezes é algo que aconteceu longe da gente, mas que a gente consegue perceber aí os olhares, os conflitos que às vezes acontecem no posto de enfermagem. Então isso é muito importante. Principalmente não expor isso pros pacientes, né? E nem pros familiares, porque realmente isso é muito pior. Então os conflitos precisam ser resolvidos, por isso que a gente precisa de uma liderança efetiva, tá? Outra coisa que é um desafio que vai ser o nosso foco principal então desse vídeo. A gente precisa tomar muito cuidado com os vícios que a gente vem e que a gente adquire, na verdade, durante os nossos anos de experiência, né? A experiência, ela é algo muito importante, mas ela nunca deve ser colocada como prioridade, ao contrário da teoria, né? Porque sem a teoria, a gente não tem atualizações para colocar na prática, né? Então, a gente não pode parar de estudar, e isso tem que ser um conhecimento atualizado, né? E o que eu trago aqui para vocês nesse canal é nesse sentido. Então, se atualizar é imprescindível para que você consiga atuar na sua prática profissional de forma responsável, atualizada, né, com conhecimento, com segurança. Então, a gente sabe que a área da saúde, ela fica velha todo dia, né? Então, amanhã já tem coisas novas sendo construídas, artigos novos sendo feitos, pesquisas novas, né? E a gente precisa o quanto antes considerar a enfermagem como ciência, né? É outra coisa que é um desafio muito grande da enfermagem e que me incomoda muito. As pessoas não saberem o nosso papel, as pessoas não saberem o quão importante a gente é. Porque na realidade, todo mundo sabe que a enfermagem está diretamente ligada ao paciente, que a enfermagem que vai lá e cuida, a enfermagem que dá banho, a enfermagem... Mas a gente ainda é colocada como um ponto direto ao paciente, mas não tanto quanto importante quanto outros profissionais. E isso, como enfermeira, me traz um faniquito, sabe? Porque nós temos a nossa ciência, nós temos nosso conhecimento e a gente precisa ser reconhecido o quanto antes como profissionais competentes, sabe? Porque a gente não só dá um banho, não é só dar um banho, tem uma técnica por trás desse banho que é dado, tem um porquê, tem um conforto, tem uma massagem que tem um objetivo, né, de diminuir a lesão por pressão, de fazer com que o paciente se sinta mais confortável, de trazer um retorno venoso eficaz. Então, tudo tem um porquê, né? A gente não vai só lá e dar um banho, a gente não vai só lá e troca um decúbito, a gente não vai só lá e troca uma pulseira, né? Tudo tem um porquê e muitas vezes a gente é colocado como inferior às outras profissões, né? A gente não precisa de outro profissional para estar vindo avaliar uma lesão. Nós podemos dar a conduta, a gente tem um conhecimento, inclusive a gente tem mais conhecimento do que muitos profissionais médicos, porque não é a área deles. E de maneira alguma eu tô querendo falar sobre outras profissões, outras áreas aqui nesse vídeo. O meu foco principal é realmente conscientizar todo mundo da importância que a enfermagem tem e que não é só isso, né? Não é só ir lá e medicar, o que tem por trás, o que o técnico de enfermagem precisa saber para administrar uma dipirona, algo que na cabeça dos leigos pode ser simples, mas o técnico tem que saber toda a reação, toda a ação, tudo que pode acontecer com você. Não é só o médico que precisa saber disso, o quanto que as pessoas estudam, sabe? Muitas vezes a gente não tem esse valor tanto quanto os outros profissionais. E isso é muito triste, né? Porque a gente já tem um desafio também, que é a desvalorização, né? Quando a gente fala financeiro. E aí a gente vem para o outro vício que eu queria citar nesse vídeo,
que é o vício de ter 2 vínculos empregatícios ou mais, né? Porque muitas vezes a gente começa nessa condição, né, de ter 2 vínculos por necessidade, mas isso se torna um vício realmente, a gente não consegue parar mais. E não é só pela situação financeira que com certeza fica algo mais confortável para nós. A gente não trabalha em 2 vínculos porque a gente não precisa, né? A gente trabalha em 2 vínculos porque a gente quer ter uma qualidade de vida melhor ou quer dar uma qualidade de vida melhor para nossa família. E muitas vezes a gente não tem a qualidade de vida, né? Então vem diretamente com essa desvalorização que a gente tem, porque pra gente conseguir ter algo confortável, a gente precisa ter 2 vínculos, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas aí você também nunca deixa de trabalhar. Não deixa também de trabalhar porque vira um vício. Quando você chega em alguém que já está financeiramente estável, né? E também já está acostumado com aquele salário, porque de certa forma fica confortável, mas mesmo vamos supor que a pessoa consiga se ajustar com um salário só, a enfermagem dificilmente vai sair do seu segundo vínculo, porque ela tem esse vício de estar sempre lá, de estar sempre assistindo o paciente, de fazer sempre pelo outro. Então, não querendo dizer que quem tem um vínculo só também não tem esse sentimento, claro que tem, né? Mas eu digo que quando a gente precisa entrar nessa condição de 2 vínculos, é difícil a gente sair. E eu falo até por mim mesmo, né? Desde quando eu comecei aí a trabalhar na área, eu sempre dei aula e sempre peguei plantão. Isso sempre veio acontecendo. Em alguns desses momentos eu acabava às vezes deixando a aula, principalmente quando eu vinha aqui pro digital. Então eu parava de dar aula presencial e eu pegava outros plantões. Então eu cheguei a ficar na época da pandemia trabalhando em 2 vínculos. Recentemente também eu estava em 2 vínculos, eu fazia 12 horas à noite, depois eu fazia 8 horas de dia, de segunda a sexta. Então tinha dias que eu fazia 28 horas direto, sem dormir. Obviamente eu não aguentei muito tempo, né? Eu aguentei 2 meses, que foi suficiente para eu ter que fazer a minha escolha, porque eu realmente não conseguia ficar nesses 2 vínculos. E foi difícil, porque na verdade hoje eu trabalho na área administrativa, mas antes eu estava diretamente na assistência e sempre foi muito difícil para mim ter que deixar a assistência, né? Como eu falei, a enfermagem não é só, né? Não é só fazer uma alta, não é só preencher um papel, sabe? A gente tá por trás de todo o cuidado. A gente se sente pessoalmente, sabe? É um reconhecimento muito importante para nós, né? Para quem realmente gosta de trabalhar na área, gosta de trabalhar diretamente na assistência, vai entender isso que eu tô falando, né? Então é um sentimento muito revigorante, né? É muito bom você sair, por exemplo, de um plantão, onde tudo deu certo, onde você conseguiu resolver um conflito, ou quando você conseguiu falar alguma coisa pra família, a família te agradeceu, quando você cuida de um paciente, ele te agradece. Então são essas situações que são muito revigorantes para quem gosta da área. É muito difícil deixar a assistência e quando a gente precisa às vezes fazer algumas decisões, a gente se vê ali sem saber o que fazer, porque a gente já tá viciado naquela rotina. Mas um vício de trabalhar é real, né? Porque aí eu saí desse outro vínculo e hoje eu também dou aula, né, à noite, então eu tenho aqui mais o digital e eu não paro, eu não consigo parar, é algo que eu preciso realmente, né? É claro que eu tenho meus momentos de desconexão, né? Então, cada vez mais eu venho procurando esses momentos para que eu consiga me reconectar comigo mesmo, para que eu faça coisas para mim mesmo. Então, esse vídeo também é para conscientizar as pessoas sobre o quanto a enfermagem é importante, o quanto que a enfermagem faz por todo mundo, né? Que precisa ficar claro, porque eu sei que todo mundo sabe, mas ninguém sabe o tanto quanto a gente sabe. Então, as pessoas precisam realmente ficar cientes de que nós somos pessoas importantíssimas no cuidado, né? Se a gente deixar uma cabeceira baixada de um paciente infundindo dieta interal, a gente faz o paciente ter uma pneumonia broncoaspirativa ou broncoaspirar e entubar por esse motivo. Então, a enfermagem precisa ter conhecimento, sabe? Então, o nosso serviço, ele não é simples, tá? Nosso trabalho não é simples. A gente precisa conhecer muito, saber muito, para a gente conseguir contribuir tanto para a prescrição médica, para o cuidado médico, para a conduta médica, para a conduta do fisioterapeuta, do nutricionista,
sabe, da fonoaudiologia. Então, a enfermagem está envolvida em todas as profissões, então nós somos tão importantes quanto, e muitas vezes a gente precisa saber um pouquinho de cada profissão, né? Porque a gente está envolvido em todas elas, então a gente tem que saber um pouquinho da conduta do fono, um pouquinho da conduta do físio, um pouquinho da conduta do nutricionista, porque a gente também precisa saber quando acionar no momento correto. Então, a complexidade vai muito além do que vocês veem, muito além do que vocês imaginam, tá? Pra quem tá me assistindo e não é da área. E pra quem tá me assistindo e é da área, fica aí a dica para que vocês saibam que esses são desafios que a gente compartilha, que a gente precisa realmente dar as mãos, seguir juntos para que a gente tenha apoio. A enfermagem precisa muito se unir nesse sentido, porque realmente todo mundo tem o mesmo sentimento, né? E às vezes a gente precisa de alguém para conversar, alguém que pensa como a gente. Então, se você tem aí algum sentimento, alguma coisa que está guardada, deixe aqui nos comentários. Em todos os vídeos eu sempre vou trazer alguma reflexão para os profissionais e para quem me assiste que também não é profissional, para entender mais da profissão e o tanto que a gente faz, tá? Então foi um prazer estar com vocês aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tentem se desconectar desse mundo nosso que é a enfermagem, desconectar um pouco do trabalho, tá? Conecta com a família, esquece o celular, vamos conectar com as pessoas que a gente gosta quando a gente vai em casa, né? Isso é muito importante para a nossa saúde e para a saúde também dos nossos pacientes, porque se a gente não tá bem, a gente também não consegue cuidar bem. E foi um desses motivos também que eu tive que me retirar de um dos serviços, porque eu senti que eu não estava dando 100% de mim. E eu não consigo trabalhar se eu não estiver dando tudo que é possível de mim. Eu tenho muito isso comigo, que as pessoas precisam, né, ter 100% de nós. Se for para ter 50%, então eu vou ter que fazer uma escolha, porque as pessoas precisam de mim 100%. Quando a gente fala da área da saúde, as pessoas precisam de nós 100%. E é isso, pessoal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou já desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, deixa um comentário e vamos conversar. Deixa sua visão sobre quais são mais os desafios que vocês consideram da enfermagem e qual é a sua realidade aí dentro da nossa área. Vejo você no próximo vídeo.